Nós vamos abrir nossa Bíblia, Lucas capítulo de número 6, e nós vamos trabalhar esse texto mais uma vez. Lembrá-los que domingo que vem, Páscoa do Senhor. Amém? Lucas capítulo 6. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, tá? Mateus capítulo 6, versículo de número 8 a 13. Mateus capítulo 6. Já achou aí, Érica? Isto. Vamos ler toda a igreja? 1, 2, 3, vai. Pai nosso que está no céu, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Diga, amém. Glória a Deus. Levanta suas mãos para o céu, fechem seus olhos. Pai, nós queremos te dar graças por tudo aquilo, Senhor, que tu já tens feito em nossas vidas e pelas nossas vidas aqui no santuário. Queremos te agradecer, Senhor, pelo número de servos e servas tuas que se encontram aqui. Quero te louvar pela multidão, Senhor, que nos acompanha também pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram da igreja. Queremos louvar e queremos te pedir que essa palavra também os alcance. Alcance vidas que neste momento estão sendo solapadas pelas pressões desta vida, mas que eles possam ser alcançados pelo teu amor, pela tua graça. E assim, Senhor, eles venham uma vez mais terem e sentirem o privilégio do teu amor. Enquanto nós estivermos ministrando a tua palavra, faz a tua obra, Espírito Santo. Nós queremos declarar que nós somos seus. Nós abrimos o nosso coração. Nós não queremos ouvir Dário, mas queremos ouvir o teu Espírito. E que teu Espírito fale, Senhor, tomando a minha vida. É isto que eu te peço na autoridade do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos, tomem assento em seus lugares. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, nós já estamos ministrando há algumas semanas, e encerro hoje, creio, tomando como base esse texto de Mateus, capítulo de número 6, esta oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus, e nós estamos trazendo o tema, os 3 aspectos do perdão. Os 3 aspectos do perdão para a minha e para a sua família. E isto baseado exatamente nesta oração que o Senhor fez e ensinou aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. E é sempre importante eu falar isto. Com uma afirmação teológica, eu falei e volto a repetir. Um dos grandes pesos da vida humana é exatamente o peso da culpa. A culpa vem e ela esmaga, ela destrói, ela dilacera, ela tira qualquer possibilidade de esperança. A culpa, ela tem esse poder. Quando a gente fala de culpa, nós precisamos entender que não tem nada a ver com Deus. A culpa tem a ver conosco mesmo.
E quando nós falamos isso aqui, falamos de algumas correntes teóricas que não se faz necessário mais repetir, qualquer coisa você vai lá na Batista Livre Acesso e vê os cultos anteriores para que você compreenda mais, mais de uma forma mais aprofundada. Mas quando nós falamos isto aqui, nós estamos falando de apropriação. Por quê, pastor? Porque esses 3 aspectos do perdão de Deus já foi dado. Deus já nos concedeu perdão no seu Filho amado Jesus Cristo. Deus já nos concedeu e irá nos conceder sempre, até a sua volta, o seu perdão. Mas para que isto aconteça, nós precisamos entender, e eu falei isso aqui de uma forma primeira, que o cristianismo, que a religião do Cristo desta igreja, não é uma religião de autoaperfeiçoamento. Você quer ver uma ideia? A gente diz assim: agora eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu estou legal. Eu vou sair de uma religião tal para vir para a religião dos crentes e agora eu estou legal. Eu lamento decepcioná-lo, mas a coisa não se processa desta forma. Por quê, pastor? Porque quando a gente fala de salvação, e falei isso aqui, é bom a gente repetir, todas as vezes que a gente fala de salvação dentro do princípio bíblico, nós devemos entender que essa salvação, dentro da teologia sistemática, a soteriologia, ela tem alguns aspectos, e o primeiro aspecto é o novo nascimento. Que é o novo nascimento, pastor? É quando eu digo, eu aceito. E eu aceito o quê? Doutrinas de homens? Não. Eu aceito o quê? Um credo religioso? Não. Eu aceito o quê? O sacrifício vicário de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então eu digo, eu aceito. Quando eu aceito, esta justificação ela acontece. Esse novo nascimento acontece. Justificação dentro do cunho teológico significa uma ação judicial de Deus, declarando a absolvição do pecador e o declarando justo. Paulo escrevendo a sua carta aos cristãos de Roma, porque Paulo nunca escreveu uma carta aos romanos, mas ele escreveu uma carta aos cristãos de Roma, que tem um título Romanos. Ele vai dizer no capítulo 5 que nós fomos justificados, e justificados pela fé em Deus. Então o que é ser justificado? É quando Deus, o supremo juiz, bateu o martelo e disse assim: justificado, eu estou justificando eles. É por isso que Paulo, mesmo apóstolo, vai dizer que crente justificado, ele não precisa estar por aí se justificando. Não precisa se justificar. Até quando ele erra, ele diz assim: errei. Aí ele vai para os pés do Senhor e o Senhor faz: fica tranquilo, você está justificado. Oxe, deixa eu repetir. Ainda que a gente peque, aí ele vem e diz assim: não se preocupe, eu estou lhe justificando. Agora, está gravando, gente, fica esperto. Então a nossa religião, a religião de Jesus, não é uma religião do eu mereço, não é? Eu mereço. A única coisa que diferencia Dário e vocês do que estão lá fora na sarjeta é que nós aceitamos. Nós deixamos o Espírito Santo de Deus fazer de nós morada. É a única coisa que nos justifica. Aí Deus olhou para mim e para você e disse: aceita? Aceito. Então a glória e a graça dele veio sobre nós. Então isso aqui não é uma religião do eu mereço. Porque eu prego todo domingo, então eu mereço. Não. A Bíblia chega a dizer que por mais que façamos, a gente é considerado servos inúteis. Então não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu sou em Cristo Jesus, que importa. Então a religião de Jesus não é essa religião dos méritos, de justiça retributiva. Eu faço, aí Deus faz. E tem um bando de crente maluco achando isso. E eu não sei quem foi que ensinou. Eu venho todos os dias para o templo, eu estou bem com Deus. Não, irmão, isso aqui não é lenitivo. Para saudar ou mesmo para atenuar as nossas culpas, não. Mas a gente está aqui com o coração aberto dizendo: Deus, eu creio no Senhor.
E eu vou prestar um culto de adoração ao Senhor na noite do domingo. Eu vou glorificar o seu nome, porque o Senhor é digno disto. Então esta é a razão maior da religião do Senhor. Então ele chama a gente para quê, pastor? Unicamente para receber dele o perdão. Amém? E ele é o Deus que perdoa. Tu quer saber qual é a maior revolta de Satanás? A maior revolta do diabo não é contra eu, não é contra você. Mas a maior revolta dele é que ele não tem perdão. E tu tem. Dê glória a Deus por isso, você tem. Você tem, você tem. Então ande nessa certeza. Aí eu venho falando que mesmo que esta dimensão ela seja uma verdade em nossa vida, do perdão de Deus, mas ele é um Deus que nos trata, e nos trata por amor. Ele nos trata porque ele nos ama. Ele nos trata porque ele olha para mim e para você como filhos. E ele trata. Aí eu dei o exemplo aqui de como é que ele faz, lendo Deuteronômio capítulo 8, principalmente o versículo 2. Que ele vai dizer, eu peguei vocês para caminhar com vocês durante esses 40 anos aqui para o deserto, com duas finalidades básicas. Quais? Primeiro, para humilhar. Por que humilhar, pastor? A dimensão de humilhar humana é envergonhar. A dimensão de humilhar humana é abater. A dimensão humana de humilhar é envergonhar. Mas a dimensão divina de humilhar é colocar na medida certa. Por quê, pastor? Porque nós humanos temos isto. Vez por outra a gente acha que é alguma coisa. Aí Deus fala, vem cá, deixa eu colocar você na querite. Palavra hebraica que significa colocar na medida certa. Por quê, pastor? Olha aqui para mim. Deus sabe quem é Dário. Deus sabe quem é Dora. Deus sabe quem é Diego. Deus sabe quem é a Ana. Deus sabe quem é o Jair. Deus sabe quem é o Paulo. Deus sabe. E ele sabe exatamente como trabalhar em nós. E o trabalhar de Deus humilhando é para deixar na medida certa. É Deus dizendo, eu vou voltar para buscar você. Eu vou voltar para buscar você. E você tem que estar na medida certa. Então Deus faz isso. Ele nos humilha e ele também nos prova. Aí eu trouxe o exemplo de Abraão. Abraão foi provado, e você perceba, dentro do registro, ele vai sendo provado de pouco a pouco, para depois chegar na prova das provas. E Deus faz isso. Primeiro disse, saia. Aí ele sai. Para onde? Não te preocupa, saia. E o GPS? Sou eu. Vai, andando. E ele sai debaixo de uma promessa, e essa promessa parece que não chega. Eu sei que tem crente aqui, crente me ouvindo, que estão debaixo de promessa e parece que ela nunca chega. Meu Deus, cadê a promessa? Abraão ficou assim. Abraão ficou assim que ele entra numa crise, ao ponto de mentir. Abraão, o pai da fé, mentindo. Aí a turma fala, não, mas não foi uma mentira porque era uma minha irmã. Era mentira. Porque a Sara era mulher e não irmã. Mentira. Mas ele era o pai da fé. É o pai da fé. Aí a Bíblia diz que Deus resolve intervir. Por quê, pastor? Porque Deus conhece a dimensão e a limitação do homem. Deus conhece a sua limitação. Deus conhece você. Então, em todas as vezes que você fala, puxa vida, errei com Deus, fica tranquilo, que Deus sabe que você e eu erramos. E não fica pensando que o diabo vai te arrebentar. Vez por outra eu ouço isso. Ah, pastor, é porque eu dei brecha, né? Aí o diabo entrou. Ah, pastor, o diabo entrou e me deu uma gripe. Pense numa gripe. Aí eu fico comigo. Quer dizer que o diabo entra e só quer dar uma gripe em tu, é? Ele quer arrebentar contigo. Porque a Bíblia diz em João que ele veio para roubar, matar e destruir.
Mas ouça o que eu vou dizer, ainda que veio brecha, eu tenho um Deus que fecha a brecha, eu tenho um Deus que fecha a brecha, eu tenho um Deus que fecha a brecha, porque Deus, Ele é Deus para ajudar a cada um de nós. Então para com esse negócio, isso é coisa que colocaram na tua cabeça, para com isso. Pecou, pede perdão, que Deus trabalha na tua vida. Então Deus está trabalhando, humilhando e provando. Provando o que, pastor? Para nos aprovar. Aí ele veio provando, para chegar na prova maior. Por quê? Porque ele deu aquilo que era promessa. Irmão, se tem uma coisa fácil, é testemunhar quando a promessa chega. Agora, se tem uma coisa difícil, é entregar a promessa de volta para Deus. Aí eu quero ver. Aí Deus nos conhece, aí Ele vai nos provando aos poucos, para chegar na prova maior. Conheço um testemunho, um filho de um pastor, eu o conheço, não vou falar nome, chegou para o pai e disse: pai, Deus está me chamando para ir para os Estados Unidos ganhar vida. Aí o pai disse: não, filho, não é assim. Primeiro, se você tem essa chamada, eu sei que você tem, vamos fazer o seguinte: eu vou te colocar, que ele era pastor presidente, vou te colocar numa igreja lá no interior tal. Eu vou lhe levar para dar posse. Tem um porém. Você vai ficar 1 ano lá. Não ligue para mim, nem venha aqui na minha casa. Você vai ficar 1 ano. Depois de 1 ano, você pode vir me trazendo um resultado. Aquele filho foi embora. Pastor levou, deixou ele. 1 ano exato de relógio, numa chuva terrível, ele toca a campainha. Quando o pai vai atender, ele diz: sou eu, pai. Abraça ele, a esposa e mais um filhinho, abraça. Quando eles entram em casa, ele diz: pai, há 1 ano atrás, eu conversei com o senhor que Deus tem uma chamada comigo lá para os Estados Unidos, e o senhor falou que não era assim, que eu ia primeiro para aquela cidade, para ver o resultado. Eu trago o resultado com o senhor. O senhor me entregou uma sede com alguns cristãos e uma congregação. Em 1 ano, eu deixei aquela congregação lá com mais de 500 crentes e 7 congregações ou extensões que nós abrimos em 1 ano e está lá. Compramos e construímos. Aí o pai disse: está aprovado. Quando o pai disse: está aprovado, aí a mãe começou a chorar. E o pai disse: daqui a 1 mês... eu estou enviando você para o campo de missões lá nos Estados Unidos, daqui a 1 mês. E ele ficou na igreja. Todo dia a mãe chorava. A mãe não aceitava, todo dia chorava. Quando foi um culto de ceia, e na segunda-feira ele vai viajar. Depois que terminou o culto, foram para casa, e lá tem uma irmãzinha lá de Fortaleza. Sabe aquelas irmãzinhas das cães, ou dos cabelos branquinhos, do cocozinho? Sabe aquelas irmãzinhas cheias de Deus? Aí ela começou, ali jantaram. Aí aquela irmãzinha disse: pastor, Deus está me fazendo um desejo de orar. Eu estou sentindo o desejo de orar por vocês e orar pelo pastor fulano de tal, que era o filho dele. Aí ela começou a orar. E ela foi orando. E ela disse assim: homem, eu estou vendo o desejo do teu coração. E sei que faz muito tempo que Deus colocou esse desejo no teu coração. Você foi aprovado. Você foi para aquele lugar e eu te honrei para mostrar a teu pai que eu estou nesse negócio. E o pastor, quando ouviu aquilo, o pastor pai, ele abriu os olhos. Aí a mãe estava de joelho e ela copiosamente chorava, como que dizendo: eu não aceito isto. Aí Deus deixou de falar para o menino e foi falar para a mãe. E disse: mulher, por que é que tu estás chorando? Tu te lembra que esse filho foi uma promessa que eu te dei? Tu estás lembrada daquele dia, quando ele estava no leito daquele hospital, entre a vida e a morte. Ele tinha 7 anos de idade, quando você se debruçou sobre ele, e você fez uma oração dizendo: Deus, se tu o curar, ele é teu, para a tua obra. Por que agora você está me negando? Meu Deus, Deus prova, e Ele prova naquilo que é a razão maior nossa. Aquele pastor olhou, o filho estava quase que debaixo das cadeiras lá daquela sala,
E a mãe se levantou, deu um abraço nele, pedindo perdão, dizendo assim, ele está hoje, até hoje lá. Ele está até hoje lá nos Estados Unidos. Eu o conheci, esse pastor, lá em São Paulo, estávamos pregando num congresso, ele também estava pregando, e eu o conheci, já conheci o pai dele já há muito tempo, e um dia eu sonho visitá-lo lá. Está com um trabalho lindo, uma das maiores igrejas lá nos Estados Unidos é a igreja dele, que ele pastoreia, a igreja dele não, que ele pastoreia. Então Deus nos prova, e quando Deus nos prova, Ele nos prova para que entendamos que aquilo que Ele te deu, Ele pode pedir de volta. E se Ele pedir, eu fosse você, eu dava. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É porque você está aí para a glória dEle. Esse marido que Deus te deu é para a glória dEle. Essa mulher que Deus te deu é para a glória deles. Esses filhos que Ele te deu é para a glória deles. Essa empresa que Ele te concedeu é para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle. O carro que Ele te deu, a casa que Ele te deu é para a glória dEle, é para a glória dEle, é para a glória dEle, é para a glória dEle. É dEle, é tudo dEle, pertence a Ele. E acabou a história. Esse é o maior princípio de mordomia. Aí eu falei aqui uma segunda coisa bem rapidinho. É que o aspecto, ou terceiro aspecto do perdão de Deus para nós, implica em três coisas. Primeiro, a gente entender o perdão de Deus. Porque se a gente não entende o perdão de Deus, a gente tem dificuldade de se sentir perdoado. Quem entendeu, diga amém. E se a gente não compreende o perdão de Deus e tem dificuldade para se sentir perdoado, a gente tem uma dificuldade enorme para perdoar. Uma das grandes questões do ser humano ainda está no perdoar. E se nós temos dificuldade no perdoar, a gente tem dificuldade de entender o perdão de Deus e a gente não se sente perdoado. Por quê, pastor? Porque isto é sério. Quando eu li para vocês Mateus 18 acerca do perdão, perdão é exatamente para uma dívida que não se pode pagar. É mais ou menos assim, eu saio ali e eu dou um arranhãozinho no carro do irmão. Aí eu falo assim, irmão, me perdoa em nome de Jesus. Não, aqui não cabe perdão. Aqui cabe o seguinte, olha, passa na oficina, faz o orçamento que eu te pago. Por quê? Porque eu bati no carro do irmão, e se ele bater no meu, ele paga também. Quem pode dar glória a Deus? Não precisa de perdão. Agora, perdão é para dívida que não se pode pagar. Irmãos, eu te devo, mas eu não tenho como pagar. Então, irmão, fica na bênção, não precisa pagar não. Fica na bênção. Então, quando eu entendo o perdão de Deus, é fácil perdoar. E se eu não perdoar, eu não consigo ver a bênção de Deus na minha vida. Isso aqui é princípio bíblico. Por isso que eu citei Marcos capítulo 2, quando aquela turma desce aquele amigo paralítico, e Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Não, eu não quero perdão, eu quero que ele ande. Aí depois que Jesus diz, então levanta, toma a tua cama e anda. Por quê? Porque o maior princípio da vitória está no perdão. Muitos de vocês conhecem o testemunho da Nedinha, do pai dela, que está em saudosa memória, está no céu. Quando eu conheci Nedinha, o pai dela já estava afastado dos caminhos do Senhor já há alguns anos. Então eu não tive um sogro crente, ele estava afastado. Mas o tempo passou, 20 anos o tempo passou. Eu já estava casado. E eu estava numa cadeira da faculdade teológica, porque eu estava orando com a Nedinha e dizia assim, não tem alguma coisa errada. Nós estamos orando para ele voltar e já faz 20 anos, não tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a orar com ela, Deus vai falar. Aí eu estou numa cadeira de faculdade teológica, sentado assistindo uma aula. Aí Deus falou no meu coração, enquanto os filhos, todos eles, não perdoar o pai, eu não trago de volta. Eu digo, meu Deus, pedi licença ao professor, peguei minhas coisas,
Fui lá para o orelhão e disse: Nedinha, eu estou chegando aí em meia hora. E ela disse: por quê? Eu vou chegar por volta das 10h30 aí. Te arruma, porque nós vamos lá para a casa da tua mãe. E ela disse: filho, por quê? Eu disse: porque Deus respondeu a nossa oração. Agora eu sei por que teu pai não volta para Jesus. Peguei a Nedinha, fui para casa, reuni as filhas todas, somente uma que não tinha chegado. Eu digo: vou esperar. Demorou, quando deu meia-noite ela chegou. Eu disse: senta todo mundo aqui. Vocês querem ver o pai de vocês voltando para Jesus? E elas disseram: não, tem jeito não, eu acho que não volta mais não. Vocês querem? E elas disseram: queremos. Aí eu disse: Deus falou comigo agora há pouco, porque nós estávamos em oração há mais de mês. E Deus disse que se vocês não perdoar o pai de vocês, ele não volta. E se ele não voltar, ele vai para o inferno. O que é que vocês escolhem? Aí eu ministrei a palavra, aí houve pranto ali, houve choro, contrição, e eu comecei a perguntar de um por um, porque Deus mandou perguntar. A irmã: perdoa? Perdoa. Você? Perdoa. Você? Também perdoa. Aí chegou em uma, ela disse: não tenho como perdoar o que pai fez com manhã. Eu não tem. Aí eu disse: então nada vai acontecer. Aí eu comecei a ministrar. Irmão, nós ficamos quase até 3 da madrugada, até aquela jovem se render, a última filha se render a Deus. E ela honrava e dizia: eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai. Aí eu disse: agora eu posso ir para casa. Abracei eles e eu fui para casa. 2 meses depois, o pai da Neide estava no zoológico com um dos netos, lá no zoológico, lá de Recife. Aí uma missionária que o conhecia, debaixo das ordens de Deus, ligou para ele e disse: fulano, Divaldo, você pode me ouvir? Ele disse: posso. Deus tem um recado para você. Tem uma mulher que é sua esposa, que ora por você já há 20 anos, e a sua família. Aí começou a falar, e disse: ouça o que eu vou dizer, em nome de Jesus. É hora de voltar para a casa do Pai. Você aceita? Ele estava sentado com um copo de uísque, cigarro na outra mão. Ele disse para mim que dobrou o joelho naquele bar mesmo, dizendo, chorando: eu aceito, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Aleluia. Entendeu? Então eu preciso declarar perdão para ver as bênçãos de Deus, porque a oração do Pai Nosso é: Pai, nos perdoa, assim como temos perdoado a quem tem nos ofendido. Essa verdade segunda só se torna verdade se eu aceitar a verdade primeira. E Deus fez uma obra. Ele passou 22 anos cantando no coral. Aí Deus o levou, mas ele está na glória. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. Deixa eu terminar. Terceiro e último aspecto do perdão. Olha só. Acontece quando ele ensina acerca da confissão. E a expressão que ele usa é: perdoa as nossas dívidas. Irmão, só ora assim quem está confessando que tem dívida. Concordam comigo? Quando eu oro: Senhor, perdoa os meus pecados, eu não estou confessando que eu tenho pecado? Sim ou não? Então, olha, o terceiro e último aspecto do perdão de Deus para a nossa família, aqui nesta oração, chama-se confissão. Presta atenção, porque eu quero falar isso aqui com muita presteza. Existem muitas famílias que entregaram as suas vidas para Jesus. Muitas, eu estou diante de algumas delas, e muitas delas. Tem famílias que amam a Deus, e amam de forma incondicional, não tenha dúvida. Mas mesmo assim, essas famílias se sentem culpadas, carregam o peso da culpa, mesmo assim. Eu conheço pessoas amáveis,
amabilíssimas, crentes de uma ilabilação tremenda, crentes bons, servos do Senhor, mas que carregam culpas. E um dia eu perguntei a Deus, por que é que isto acontece? Aí Deus falou para mim assim, porque eles não entenderam ainda que o meu perdão, ele acontece quando há confissão. Percebeu, Paulinho? Percebeu, Jair? Perdão de Deus, ele é instantâneo, pastor, mas como resposta da minha confissão. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer assim, pega lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Pastor, o que é que eu preciso? Confessar. Tu entra lá no teu quarto e diz, Deus, tu me conhece. E tu sabe que eu feri a tua santidade. Mas eu estou confessando que eu fiz isto. E quando isto acontece, a graça. A graça vem, a graça vem, a graça vem, a graça vem, a graça vem. E nada impede. Olha só. Eu tive o cuidado de olhar no original ou naquilo que mais se aproxima do original. E essa palavra no original é homologuem, que significa homologar. Então, pastor, o que é confessar? É homologar. E o que é homologar? É mais ou menos assim. Deus chega e diz assim, você fez isso, Dário? Eu digo, fiz. Dário, você fez isso? Eu digo, eu fiz. Então eu não posso estar com meias voltas com Deus. Não, Deus, eu nem me lembro. Nedinha de vez em quando me chama de um nome que 99% dos machos que estão aqui também são chamados. Sonso. E ela diz assim, Dário, tu és muito sonso, viu? Eu digo, cuidado, viu? Porque você está mexendo com o servo do Senhor. Ela diz, servo do Senhor e sonso. Você está entendendo? A maioria dos homens aqui também recebe o nome de sonso. Mas não fica tranquilo, fica tranquilo. Deus, ele tem misericórdia de nós. Mas olha só. Mas o interessante aqui do texto é que eu preciso homologar. Eu preciso dizer, é verdade. Agora preste bem atenção. Toda atenção agora é pouca. Olha só. Quando João traz essa palavra, dizendo que se nós confessarmos, esta palavra vai ter também um outro sentido. E esse outro sentido é retratado em Tiago capítulo 5 e versículo 16. Algumas versões diz assim, olha, confessais os vossos pecados uns aos outros. Mas a versão original não é amartia do grego pecado, não é pecado. Se você tem uma versão aí de Tiago 5,16 que diz, confessai o vosso pecado, pode colocar assim de lado, culpa. Por quê, pastor? Porque eu não confesso para o outro o meu pecado, eu confesso a culpa. Culpa é aqui, Fernando, eu com você. Pecado é com Deus. Eu confesso a Deus. Por quê? Porque Ele é o único que pode perdoar. Está entendendo? Oxe, pastor, mas eu não preciso ir não, lá, não precisa não, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,9 que nós somos de Deus sacerdote, então eu posso interceder pela minha vida, eu posso entrar no lugar santo dos santos, porque a porta já está aberta pelo sangue de Jesus, e eu posso chegar e confessar. Agora olha só, quando Tiago diz confessai a culpa um do outro, o que é que Tiago quer dizer?
é que diante de Deus, eu não confesso apenas aquilo que eu fiz, mas eu confesso aquilo que eu sou. Vou repetir. Diante de Deus, eu não confesso apenas aquilo que eu fiz, mas eu confesso aquilo que eu sou. Sabe por quê? Tiago diz confessar a culpa um do outro. Por exemplo, às vezes eu faço uma coisa com Nedinha. Não, já que ela não está aqui, deixa eu malhar ela. Eu faço pouquinho, ela faz mais. Mas olha só. Mas quando eu vou confessar, porque você fez isso, e eu aqui doido para fugir, mas não tem jeito, e é verdade, é verdade, mas eu vou confessar não aquilo que eu fiz, mas eu tenho que confessar aquilo que eu sou. Eu digo, não filha, não, fica tranquilo, me ajuda, é porque tem uma dimensão aqui dentro de mim, e essa dimensão é uma dimensão carne, entendeu? Pastor, eu não tenho isso dentro de mim. Desta. Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, capítulo 5 e 17, ele diz que tem uma briga aqui dentro, meu irmão, carne, natureza humana, com a natureza espiritual, brigando. Aí eu digo, amor, me ajuda, porque eu não fiz só por fazer, porque tem uma dimensão aqui, porque quando tu começa assim, eu faço isso. E isso aqui, olha aqui para mim, é cão puro. Pastor, não aceito. Se eu fosse tu, eu aceitava. Quando pisa no nosso pé, misericórdia, meu irmão, a gente já se arma. Aí Deus está dizendo, isso aqui é uma dimensão carne, e você precisa confessar o que você é, porque se você não fizer isso, não tem cura. Olha só, uma mulher chamada Harriet Butman, ela foi uma escrava, ela nasceu escrava, e ela consegue fugir, aí ela consegue voltar para livrar muitos escravos, principalmente a família dela. Aí ela escreve uma frase que é uma frase fantástica. Qual é a frase, pastor? Ela diz assim, que ela foi uma abolicionista. Ela escreve assim, eu libertei 1000 escravos. E poderia ter libertado mais 1000, se eles soubessem que eram escravos. Olha aqui para mim. Perdão é para quem reconhece que precisa de perdão. E se eu reconhecer que eu preciso de perdão e confessar, Deus é fiel para me perdoar. Você está lembrado que ele disse, não, eu não vim para cabra bom. Eu vim para os ruins. Eu não vim para quem diz, não, eu sou bom. Não, já é bom, fica por aí mesmo. Mas eu vim para quem olha para si mesmo e diz, eu estou doente. Eu estou enfermo. E eu preciso que o Senhor trabalhe dentro de mim, Deus, para que eu possa declarar perdão e receber verdadeiramente esse perdão. Um dia eu estava trabalhando com um casal, olha aqui para mim. E a mulher tinha traído o marido. E ele disse assim, pastor, doutor, eu não perdoo. Eu digo, oxi, se tu não perdoa, tu está fazendo o que aqui no consultório? Se tu já está certo que não perdoa, por que é que tu me procurou? Não, a sessão acabou, tu me paga e vai embora. Aí ele começou a chorar. Aí eu disse, opa, Deus está nesse negócio. Aí eu disse para mim assim, você chorou quantas noites já? E ele disse, pastor, já faz 1 mês, 2 meses que eu choro todos os dias, estou até deprimido. Eu disse, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se a sua esposa quisesse, ela poderia colher essas lágrimas e voltar para os teus olhos? Ele disse, não. Eu disse, se ela quisesse voltar atrás no ato, ela poderia voltar? E ele disse, não. Eu disse, você sabe o que é perdão?
Ele disse, mais ou menos, perdão é para dívida que não pode ser paga. Pastor, e a dor que eu estou sentindo? Não, isso aqui é uma outra história. Dor é outra história. Eu não estou falando de dor, estou falando de perdão. E o que é que eu faço com a dor? Fique com ela, dê glória. A dor é dor. Agora tem uma boa notícia. Quando eu vou dando perdão, Deus, no seu espírito, Ele começa a drenar essa dor. A drenar essa dor. Por quê, pastor? Porque isto só acontece depois do perdão. Aí eu disse assim, eu poderia falar com a sua esposa? Ele disse, por que, doutor? Eu disse, eu estou perguntando se eu posso falar com a sua esposa na próxima sessão. Ele disse, mas me diga por quê. Eu digo, não tem que dizer por que não. Eu quero falar com a sua esposa. Mas você vem junto, só que você fica lá na recepção. Aí eu comecei a conversar com ela, disse, doutor, eu traí meu marido, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas sabe por quê? Nós temos 15 anos de casado, ele me traía 16. Aí eu disse, dá para você chamar, chame lá. Aí ele sentou e eu disse, tu é o santinho, né? Por que, doutor, o senhor está falando isso? Eu digo, não, mas porque tu está com cara de santo. Aí ele começou a rir assim, eu digo, olha, está vendo, o santo ri assim. Por que o senhor está falando isso, doutor? Aí eu digo, mas rapaz, tu desse sócia a esta mulher, 16 anos... A bichinha, ela errou, mas só errou uma vez. Perdoe, meu filho, vá para casa, é sua esposa. Ela está ali pedindo perdão. Ela pediu perdão, acabou, restaure o seu casamento. Aí ele olhou para ela assim, e ele disse assim, mais ou menos assim, me lembro como hoje. Ele disse, mas minha filha, foi preciso a gente vir para cá, para o doutor falar aquilo que a gente já sabia. Aí ela disse, foi Deus que trouxe, pague. E pode ir embora. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo, irmão? Está entendendo? Perdão é para dívida que não pode pagar. É a coisa mais louca você querer que o bichinho ou a bichinha pague aquilo que ela não pode. Então perdoe. Perdoe, vejam qual é a legalidade que existe nesse casamento, para que a gente feche essas portas, para que esses erros não aconteçam mais. Diga assim, perdão é para dívida impagável. É duro, né, irmão? Porque a gente fala assim, não perdão. E Deus lá de cima, não? Vai não, né? Então tá bom. Se eu não perdoar, eu não recebo perdão. É interessante que o texto de Mateus diz que aquele homem, pelo fato de receber perdão e não perdoar, ele foi entregue aos verdugos. Essa palavra verdugos, ela é muito diferente, né, do texto. Olha só, o verdugo não era o carrasco. O carrasco era aquele que batia. E como é que ele fazia isso? Havia uma lei romana, não judaica, que o sentenciado podia receber por dia 40 chibatadas. 40! Não podia dar mais. Aí o que é que os algozes e os carrascos faziam? Eles davam 39 de manhã, 39 meio-dia, 39 à tarde, 39 às 6 horas e 39 ficava a dormir. Por isso que Paulo diz assim, eu recebi 5 quarentenas de açoite menos uma. Entendeu o texto? Por que 5 quarentenas de açoite menos uma? Porque não podia dar 40. Deu 40 só no outro dia. Aí os cabas davam 39, 39, 39, 195 chibatadas, meu irmão. Aí ele escreve uma carta e diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você está levando somente uma chibatada e já está reclamando. Não. Imagina,
Espera aí que vai vir mais 194. Dê glória. Escuta. Deixa eu dar um exemplo de Jacó. De Jacó. Olha só. A Bíblia diz que ele trama com a mãe e ele recebe a bênção da primogenitura. Todo mundo conhece essa história. Aí ele vai lá para a Mesopotâmia. Vai embora. Tá tudo bem. Tu quem pensa. 20 anos. A culpa martelando na cabeça do Jacó. Mas eu estou falando que culpa é conosco mesmo. E para isso sair, eu preciso confissão. Aí depois de 20 anos, ele diz assim, eu vou voltar. Aí ele pega as mulheres, pega os bens e ele vai voltando. Vai voltando. Gênesis capítulo de número 32. Ele vai voltando. Aí quando ele chega num determinado lugar chamado Val de Jaboque, a Bíblia diz que aparece um varão. Em outras versões aparece o anjo. Mas quando aparece aquele varão, ouça-me, ele diz, meu Deus, é alguém do meu irmão que veio ao meu encontro para matar-me. A Bíblia diz que ele passa a família. Repita comigo, ele passa a família. Mais uma vez, ele passa a família. Olha só, esse foi um dos piores erros de Jacó. Por quê, pastor? Porque nós também fazemos isto. A gente às vezes quer privar a nossa família das provas de Deus. Deus começa a acochar o filho, aí, meu Deus, bichinho. Deixa Deus acochar, irmão. A Bíblia diz que Jacó vai ter uma experiência com Deus, mas só ele vai ter, porque a família não tem, porque ele passa a família. Ele priva a família de ter uma experiência com Deus. E o que eu estou dizendo é muito sério, não prive a sua família de ter experiência com Deus. Eu vou dizer uma coisa aos pais, experiências de pai não servem para os filhos. Deixa Deus tratar. De vez em quando eu percebo isso nos meus filhos, aí eu falo brincando, Jesus, amassa o barro, mas tem misericórdia. Amassa, mas tem misericórdia. É o máximo que a gente pode pedir. Mas os nossos filhos precisam ter experiências com Deus. Você vai ver a história de Jacó, que lá na frente, ele precisa voltar para Betel. Desta feita, Deus é específico, diz você e a família. Para que ele não prive a família novamente. Mas ouça-me. Então ele vê um ser. Aquilo ali é o próprio Deus, irmãos, se manifestando a ele em forma teofânica. Deusfania, manifestação. Mas quando ele vê aquele ser, ele passa a família. E a Bíblia diz que ele começa a lutar com aquele ser. Coloca aí, Érica, para mim. Versículo de número 25. Coloca aí para mim. Gênesis 32 e o versículo 25, vai aparecer aqui no telão. Isto, é bem antes de Mateus. Isso, chegou. Vamos ler toda a igreja? 1, 2, 3, vai. Quando este viu que não prevalecia contra ele, segura aí. Quando este viu, este aqui é um pronome pessoal para quem está perto. Né? Esse para quem está longe. Mas quem é este aqui? Diga assim, Deus. Pegou aí? É Deus. O texto está dizendo, vendo que este não prevalecia contra ele. Quem era ele? Esse sujeito? Jacó. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está entendendo? Eu preciso que vocês entendam. Olha só. Tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da costa de Jacó enquanto lutava com ele. Diga assim, Jacó estava lutando com Deus. Agora olha aqui para mim. Todo crente do planeta Terra que está em crise,
ele começa a lutar com todo mundo, até com Deus. Você está entendendo? Que crise é esta, pastor? É como uma derivação exatamente da culpa. Eu vou dizer uma coisa e não se assuste. Quem tem sentimento de culpa, ele não está bem nem com ele, nem com o outro e nem com Deus. Aí ele está lutando com todo mundo, meu irmão. Quem não está em crise, diz assim: eu aceito o Senhor, eu aceito o Senhor, eu aceito o Senhor. Vou fazer assim, eu aceito o Senhor. Pode fazer, vou te arrebentar, pode fazer, Senhor. Vou te triturar, pode triturar, Senhor. Mas vou dar vitória, pode dar. Crente que não está em crise não luta com Deus. Eu estava num determinado lugar e alguém chegou para mim e disse: pastor, eu tenho uma pergunta para fazer e talvez o senhor saiba responder. Por que é que Deus levou meu pai? Eu digo: eu tenho muito mais perguntas do que tu. E eu não tenho resposta. E eu vou dizer mais: quem não está em crise, não faz esse tipo de pergunta a Deus. Reconhece a sua soberania. Ele faz e acabou. E você percebe que é um egoísmo nosso? Eu já contei aqui, eu fui pregar no Rio de Janeiro. Aí quando eu terminei de pregar, o irmão disse: pastor, a minha esposa quer falar com o senhor. Eu disse: pois não. Ela disse: pastor, vamos lá em casa orar pela minha mãe, aliás, pela minha avó. Eu disse: vamos. Aí eu cheguei lá, mas eu fui no caminho, que eles me levaram de carro. Eu disse: o que é que ela tem? Ele disse: não, ela tem câncer, pastor. Eu disse: não, nós vamos orar. Ela já está desenganada pelo médico. E ela é serva do Senhor? É, pastor, serva do Senhor. E eu fui. Aí eu perguntei: quantos anos ela tem, pastor? Ela vai fazer 101 anos. Aí eu entrei no quarto e ela estava lá. E eu comigo: Jesus amado. Ela já quer ir embora. Fazendo hora extra. Não, para lá de hora extra. Já estava dando problema, meu irmão, no Ministério do Trabalho. E eu aqui: Jesus amado, pense numa oração sem graça. Jesus, ela quer, né? A irmã está pedindo para eu orar, mas Jesus. Aí você percebe como nós somos egoístas? Aí eu terminei de orar, eu digo: irmã, tu deixa eu fazer assim uma pergunta, e se eu for assim um pouco assim, tu me perdoa? Tu quer que tua avó dure quanto tempo? Não tem que perguntar? Porque ela estava com 101, ia fazer 102 o mês. Eu digo: Jesus. Aí eu fui embora, né? Depois de 15 dias, a irmã ligou para mim e disse: pastor, Deus levou. Eu digo, quase que eu dizia, foi eu que pedi. Mas escuta, então crente em crise está lutando com Deus. Não precisa lutar com Deus. Não precisa lutar com Deus. Olha que oração sábia. Deus, o meu prazer é que fique, mas para não sofrer, se o Senhor está nesse negócio, faça a sua vontade. Meu Deus, isso é oração de crente. Então, eu vou dizer aqui uma coisa, segura aí. Não, a gente não precisa ficar apavorado não, irmão. Deus está recolhendo. Não duvide, Deus está recolhendo e tomando como pretexto a abestada da Covid. Mas é Deus que está colhendo, irmão. Não duvide não, é Deus. E quem foi e voltou, é Deus dizendo: continue fazendo a minha obra. Continue fazendo a minha obra. Continue. Então, nós não vamos ficar inquietos não, irmão. Daqui a pouco a gente vai subir, dá glória, a gente vai subir, dá glória. A gente vai subir. Nada impede a igreja subir para estar com nossos entes queridos. Tranquilão.
Se tem algum parente com 101, me chame para orar. Olha lá, segura aí, presta bem atenção. Deixa eu perguntar. O texto diz assim, quando este viu que não prevalecia contra ele. Então aqui é uma luta de Deus com ele e Jacó. E é Deus dizendo que não prevalecia contra Jacó. Pergunta número 1, quem é mais forte, o homem ou Deus? Quem é mais forte, o homem ou Deus? Mas por que é que o texto está dizendo, e vendo que não prevalecia? Não é forte isso? Sabe o que é que Deus estava dizendo aqui, ou Deus está dizendo para mim e para você? É que Deus só pode conosco se nós permitirmos. Está ouvindo? Por quê, pastor? Porque Deus respeita a livre escolha que Ele mesmo colocou no homem. Teologicamente falando, livre arbítrio. Um dia eu cheguei no hospital. Aí o irmão disse assim, eu fui orar pelo irmão. Aí um pai chegou para mim e disse, o senhor poderia orar pelo meu filho? Aí eu disse, posso. Aí quando eu cheguei, aí ele abriu os olhos e disse, rapaz, eu detesto crente. Aí eu detesto você. Aí ele disse assim, eu não creio não, nem ore por mim. Aí eu disse, somente um minutinho, olha para cá. Olha para cá. Tu pensa que Deus está apelando para tu amá-lo? Abestado. Não, Deus não está implorando, me ame, pelo amor de mim, me ame. Não. Eu quero falar para você que eu estou aqui porque teu pai mandou, e foi Deus que induziu teu pai, porque eu sou um pastor, para orar por tu, para tu aceitar a vida, porque tu vai morrer. E pode ir para o inferno, mas tem uma opção de você ir para o céu. Eu quero. Então posso orar? Ore. Eu digo, olha agora, né? Então Deus, Ele trabalha em mim, se eu deixar. E Deus está dizendo, eu quero trabalhar em você. Eu quero trabalhar em você. Eu quero ajudar você a perdoar. Eu quero ajudar você a crescer como gente. Eu quero ajudar você a crescer como uma cristã, como cristão. Eu quero lhe ajudar. Se você deixar, eu faço a obra. É por isso que o texto diz, vendo que não prevalecia, tocando a juntura da sua coxa. Mas aqui tem uma segunda coisa para a gente orar. Está em tempo. Aqui tem uma segunda coisa. Érica, no mesmo texto, veio o versículo 26 e o versículo 27. Vamos ler. 26 e 27, Érica. É logo depois do 25, vai. É só dar enter, Érica, isso. Versículo 26. Não, tu voltou para o 25. Versículo 26. Isto. Vamos ler, irmão, vamos ler? 1, 2, 3, vai. Disse o homem. Só um minutinho. Disse quem? O homem. Aí ele disse assim, deixe-me ir, porque já vem rompendo o dia. Este homem aqui, obrigado Paulinho, esse homem aqui é a teofania, é Deus. Ele está dizendo assim, deixe-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, percebe que agora Jacó falando, Jacó, porém, respondeu e disse o quê? Não te deixarei ir, se me não abençoares. Olha o versículo 27. Perguntou-lhe, pois, Deus, qual é? Segura aqui. Qual é o teu nome? Presta atenção, que eu já vou orar. Presta atenção, já vou orar. Por que é que Deus perguntou qual é o teu nome? Porque nome aqui reflete caráter. O que é caráter, pastor? Caráter é a parte invisível do ser.
E essa parte invisível do ser só se torna visível através do comportamento. E Deus estava dizendo: eu conheço você, seu cabra. Eu sei do seu caráter, do seu comportamento. Mas me diga o seu nome. Percebe que aqui não é confessar o que eu fiz, mas é confessar o que eu sou. Porque quando eu confesso o que eu sou, a graça de Deus, ela vai vir sobre mim. Olha só, aí ele perguntou: diga seu nome. O que foi que ele disse? E vocês sabem que Jacó significa suplantador, enganador, mentiroso, sonso. Percebeu? Aí ele disse: eu sou Jacó. Ele estava dizendo: eu homologo, eu confesso quem eu sou. E eu quero dizer uma coisa para essa igreja, quem me vê pela internet nesse mundo inteiro. Eu quero dizer que quem confessa quem é, a misericórdia de Deus alcança, e a glória de Deus desce sobre ele. Agora segura aí, segunda coisa. Por que é que Deus está dizendo: quem é você? Porque há 20 anos atrás, um homem fez a mesma pergunta: quem é você, quem é você, quem é você? E ele disse: sou Esaú. Aí o pai disse: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não, 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 sou eu Esaú mesmo, papai. Sou eu mesmo, paiinho. Sou eu mesmo, paiinho. Aqui não é homem perguntando, mas aqui é Deus, mentidário. Se tu consegue. Oremana candaraia, show de candaraia. Se tem uma coisa que o inferno trabalha para que não haja confissão. Por quê? Porque ele sabe que a graça vem, o milagre acontece. Mas sabe o que é que Deus estava dizendo? Você pode me confessar. Você pode confessar quem é você. Vem para cá, ministério. Você pode confessar quem é você. Porque eu estou aqui não para te condenar. Eu estou aqui não para te envergonhar. Mas eu estou aqui para te curar. Eu estou aqui para mudar o quadro da tua vida. Eu estou aqui para mudar essa história. Você veio sozinho até aqui, mas agora você vai vir comigo. Nós vamos andar junto. A vida vai mudar, a história vai mudar, a família vai mudar, a graça vai descer, o milagre vai acontecer. Eu quero que você simplesmente diga quem você é. Eu já sei quem você é, mas diga, confesse, porque no reino espiritual o meu nome será glorificado. É Deus falando conosco. Fique de pé. Fique de pé. Eu passei um mês todinho pregando só nesse tema. E hoje eu encerro. Semana que vem eu prego a mensagem da Páscoa. Mas no outro domingo eu começo uma outra mensagem. Não sei quando eu vou terminar, mas Deus está falando conosco. Eu quero que você feche seus olhos, curva sua cabeça, feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar aquilo que foi ministrado. Ouça nesta noite Deus no Val de Jaboque perguntando: e aí, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Confesse para Ele. Confesse para Ele. A glória vai descer. Vai. Não há nada que impeça o mover de Deus da tua vida. Porque nele Ora canda manaya chore de candaraia. Orei manaya chore de candaraia. Eu estou confessando quem eu sou, Pai. Eu estou confessando o que eu preciso. porque nele Oh, aleluia. para ele são todas Aleluia. as coisas. Porque nele por ele
graça dele está descendo sobre a tua vida. A graça dele está descendo sobre a tua vida aqui nesta noite. A graça dele está alcançando a tua vida aqui nesta noite. Somente adora, somente glorifica. Hoje é o val do Jaboque entre você e Deus. Eu quero, Pai, eu quero adorar, eu quero adorar, eu quero adorar. Adora Ele, adora Ele. Nós vamos envergonhar o inferno hoje. Nós estamos declarando, Pai, que hoje é o nosso val de Jaboque. Hoje é reviravolta na nossa vida espiritual. Hoje é mudança de vida. Hoje a história muda para a tua glória, Pai. Aleluia. Enquanto você adora, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui nesta noite quer voltar-se para Jesus? Alguém que quer entregar a vida para Jesus aqui na nave do tempo? Se tem, levanta a tua mão, porque Jesus está te chamando hoje. Hoje é o teu val de Jaboque para a tua salvação eterna. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Entrou aqui nesta noite para assistir o culto, mas Jesus falou com você. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida para Jesus? Se tem alguém que deseja fazer isso, se reconciliar com Deus, eu quero orar por você. Deixa eu ver, tem alguém que quer fazer isto? Aleluia. Parece-me que todos já são servos e servas do Senhor. Faça assim com a sua mão para cima, faça assim com a sua mão para cima, faça assim com a sua mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho um minuto ainda para profetizar na tua vida milagre de Deus. Eu quero profetizar milagre de Deus na tua vida. A mensagem alcança nossos corações e nós entendemos como é que nós devemos proceder nesta noite. Nós queremos tomar posse do perdão de Deus. Este sentimento de culpa, ele cai por terra agora, porque nós entendemos que nós estamos sendo perdoados por Deus a cada dia. Eu quero declarar, Pai, teu milagre sobre a vida da igreja. Pai, nós declaramos a nossa liberdade. Nós declaramos, Pai, que nós somos livres em teu Espírito. E nós vamos caminhar nesta terra diante de Satanás, dizendo que nós somos livres. Eu quero declarar, Pai, vitória para a tua igreja. A todos que chegaram aqui na noite deste dia, e aqueles que estão nos assistindo vão sair debaixo da tua autoridade, debaixo da tua bênção. Canta, canta, canta a Ele a glória. Faça assim com as suas mãos. Você não faz ideia da alegria que eu estou sentindo aqui nesta noite. Você não faz a ideia, eu sei que é uma alegria do Espírito. Porque se tem uma coisa que é libertadora, Débora, é a palavra. A palavra é desafiadora, mas também é libertadora. E nós vamos sair daqui como perdoados. Nós vamos sair daqui como gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Domingo é culto de Páscoa. Faz assim: que a graça de nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, o amor do nosso eterno Deus e a consolação do seu Espírito seja com toda a igreja, não somente hoje, mas eternamente. Toda a igreja diz: vai na bênção. Semana abençoada para vocês.